Graça e paz, povo de Deus, povo eleito, predestinado para herdar a vida eterna. Eu falo com você que é da graça, você que ainda não é da graça, que está dentro do sistema religioso. Deus tem um plano na vida de cada um de nós, porque nós sabemos que Deus predestinou os seus para um dia viver eternamente no céu com eles. Não é religião que liga o homem a Deus. Nós sabemos que a palavra religião vem do religamento. E as religiões acham, porque a minha tem doutrina, a sua não tem, a minha ensina assim, a sua não ensina dessa forma, aqui nós fazemos assim, a sua não faz assim. Isso não quer dizer nada. Os que são de Deus já está predestinado por Deus. Isso nós encontramos em Romanos capítulo 8, e versículo 29 e 30. E encontramos também em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Ali confirma a predestinação para os que são de Deus. E eu tenho uma mensagem para você neste momento. E a mensagem que me veio ao coração é essa, sobre fariseus. Eu quero falar um pouco sobre os fariseus. E a mensagem é essa: por que o homem se torna hipócritas? São palavras do Senhor Jesus. Porque hipócrita vem de uma hipocrisia, de um fingimento. E baseado nestas palavras que eu estou dizendo, eu quero que você olhe lá para São Marcos, no capítulo 7, e do versículo 1 em diante. E nós encontramos ali, quando Jesus foi ali parado pela seita dos fariseus e saduceus, que se dizia ser o povo mais puro, o povo mais direito na face da terra. E eles perguntaram para o Senhor: por que os seus discípulos não lavam as mãos na hora de comer? E Jesus sabia que os judeus, os fariseus, faziam aquilo não por capricho, não fazia aquilo porque eles eram homens limpos, gostavam da pureza, da limpeza. Fazia aquilo por tradições, porque água para eles simbolizava pureza. Nós podemos encontrar aquela passagem lá quando Jesus, no capítulo 2, ali de João, quando Jesus transformou aquela água em vinho, havia ali 6 talhas. As talhas estavam vazias, mas eram costumes dos judeus encher as talhas, mas na sua preocupação, porque era uma festa, talvez eles esqueceram de encher aquelas talhas. Mas aonde os judeus estavam, eles tinham ali água para purificação. Lavar seus pés, lavar as mãos, isso era uma tradição judaica. Então eles quiseram repreender Jesus, e Jesus chamou aqueles homens de hipócritas. Vocês são hipócritas. E falar em hipócritas, na Grécia Antiga, hipócrita era uma profissão, porque os artistas, os atores que trabalhavam no teatro, tinham por costumes de fazer o papel de rico, papel de pobre, papel de mendigo, papel de homens malvado, marido ruim, fazer papel ali de doente, papel de médico, papel de rei, de rainha, fazer papel de professor, papel ali de vários, como se diz, de tudo. Eles faziam ali os papéis nos seus teatros. E quando o povo perguntava qual é a sua profissão, eles diziam: eu sou um hipócrita. Hipócrita quer dizer, então eles demonstravam naqueles papel que eles faziam ali dentro do teatro. Eles se fazia de ruim, se fazia de bom, se fazia de rei, se fazia, e assim por diante. Então, essa era uma profissão que havia na antiga Grécia. Então, o que quer dizer hipócrita?
é uma pessoa fingida. Nós conhecemos como uma pessoa fingida, que mostra ser uma coisa e na verdade não é. Você olha no rosto de uma pessoa, talvez você vê ela com a aparência de uma pessoa cara fechada, uma pessoa que pouco se fala, né? Mais carrancuda, mas aquela pessoa, quando você começa a conviver com aquela pessoa, você vê que ela é completamente diferente. Ela não é aquela pessoa que a gente pensava que era antes. Você não deve julgar uma pessoa pela aparência, nem deve julgar um livro pela capa. Eu, quando eu era adolescente, até os meus 17, 18 anos, eu ia ao cinema e eu julgava o filme pelo cartaz. Eu chegava na porta do cinema, dava uma olhada no cartaz e falava, esse filme não presta. Mas por quê? Eu estou vendo aqui um homem andando a cavalo, estou vendo aqui uma pessoa correndo atrás do outro, ele não vale nada. Eu não entrava no filme. Eu ia para outros de divertimento. Mas os meus amigos vinham depois que terminava o filme e falavam, você perdeu um filmão. Mas que filme bom! Eu julgava o filme pelo cartaz. Quando eu via aquele cartaz bonito, eu achava que o filme era bom e muitas vezes não prestava. E aquele cartaz, muitas vezes, que não tinha muita aparência, era o filme bom. Então nós não devemos julgar uma pessoa pela aparência. E os judeus, os fariseus, procediam desta forma. E Jesus disse, ali no versículo 6, ele diz assim, vocês me louvam com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que não são minhas, são preceitos de homem. Então não passava de sepulcros caiados, por fora é tão bonito. Você olha, você vai a um cemitério, você vê aqueles túmulos bonitos, mas o que tem ali dentro daqueles túmulos. Então assim são essas pessoas que são hipócritas. Mostra ser uma coisa e na verdade não é. Existe uma certa história de um rei. E esse rei, ele tinha um filho. E esse filho não preocupava. Ele não namorava. Ele era um rapaz que ajudava o pai ali no reinado do pai. Mas o pai, já de uma determinada idade, ele ficou preocupado. Quem vai assumir o reinado? Eu não quero passar o reino para outra pessoa. Meu filho, você precisa se casar. Meu pai, eu não achei ainda nenhuma que me agradasse. Ele falou, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer aqui um concurso. E aquela que passar será a sua esposa. Vai se tornar a rainha. E ele disse, tudo bem. Então ele mandou convidar as moças, a jovem, e apareceu ali várias moças, ali na sala real. Moças bonitas, bem vestidas, né? E ali, naquele momento, o rei disse para elas, olha, eu vou dar a cada uma de vocês uma semente e um vaso. Vocês vão plantar essa semente. Vai nascer uma flor, uma planta muito bonita. E daqui 2 meses, mais ou menos, vocês voltam. Vai ter o segundo concurso. Aquela que tiver a planta mais bonita vai ser a esposa do meu filho. E despediu aquelas moças. As moças foram embora e elas então começaram a cultivar aquela planta. Elas estercaram, adubaram e aguavam aquela planta e tal, e tal. Passando o dia, veio novamente o segundo concurso. E chegou ali, aquelas moças, uma com a flor mais bonita do que a outra, naquele vaso, e ali na sala real. De repente o rei entra para fazer o concurso e de repente, no meio dessas moças, tinha uma que estava com o vaso sem flor. Tinha só a terra dentro do vaso. Não tinha nada. E as outras começaram a zombar daquela jovem. Mas como? Né? Essa moça
ela trouxe o vaso sem planta? Vixe, ela nem deveria estar aqui no nosso meio. Será que ela é uma pessoa normal? Está vendo que o rei pediu para plantar e cultivar a planta e ela trouxe o vaso vazio? E aí o rei, olhando para toda aquela jovem, uma com uma flor mais bonita do que a outra, ele chamou justo aquela do vaso que não tinha planta. E ele perguntou para ela: por que o seu vaso não tem planta? Todas as que estão aqui têm a sua planta, uma flor mais bonita que a outra, e a sua não tem. Ela falou assim: majestade, eu fiz de tudo. Eu adubei, eu fiz tudo, aguei, cuidava. Todos os dias eu vinha olhar a planta. E durante todo esse tempo, a planta não nasceu, não brotou. Então, eu vim aqui falar para o senhor que a semente que o senhor me deu não germinou, não nasceu. Ele, olhando para ela, diz: você é a única eleita entre todas as que estão aqui. Aí o povo ficou surpreso, disse: mas como? Você será a rainha, a esposa do meu filho. Aquelas demais não entenderam. Ele diz: porque todas essas plantas, toda essa semente eram falsas. Era semente artificial. Não era para nascer. E vocês viram que ela não nasceram, vocês foram lá e compraram outra semente, arrumaram outra semente e plantaram no lugar dessa que eu lhe dei. Mas esta foi a única sincera entre todas. Ela veio e trouxe o vaso do jeito que eu o entreguei. Então a sinceridade está no coração dessa jovem. Vocês são todas hipócritas, todas falsas. Expulsou todas aquelas moças e somente aquela com o vaso sem flor foi a eleita, a premiada entre todas. O que eu quero dizer com isto? Deus conhece o nosso coração. Não adianta nós fingir dentro das chamadas igrejas, cantar bonito, falar bonito, ter grandes conhecimentos bíblicos, citar, como se diz por aí, citar a Bíblia de capa a capa e mostrar que estamos ali um bom professor, um grande orador. Isso não quer dizer nada, porque Deus olha para o nosso interior. Deus olha para aquilo que está dentro de nós. Deus olha para aquilo que palpita dentro do nosso coração. Ele não olha para aquilo que fazemos, mas para aquilo que somos. Então você que está me ouvindo neste momento, seja sincero diante de Deus. Porque Jesus diz que a nossa palavra tem que ser sim ou não. O que passar disso é procedência do mal. E muitas pessoas diz uma coisa, amanhã diz outra. E nós temos que ser sinceros dentro das nossas palavras. Então foi isso que Jesus transmitiu para aqueles fariseus e os saduceus. Vós sois hipócritas, lavam as mãos, faz tudo isso por costumes, por tradições, mas não por pureza, porque vocês não são puros, vocês são impuros, vocês são imundos, vocês não passam de hipócritas. Então você que está me ouvindo nesta manhã, seja sincero diante de Deus, que Deus conhece o coração de todos. Se você gostou desta mensagem, escreva neste canal, divulga isto. Passa isso para os seus amigos, para os seus parentes, todas as quartas e todos os sábados. Estou colocando um novo vídeo neste canal. Que Deus continue derramando da sua graça sobre a sua vida. Graça e paz para todos.